Mas assim, acompanha o meu raciocínio. Nós tivemos a ascensão de um sujeito que se diz de extrema direita e que era liberal na economia, conservador nos costumes. Eu queria saber o que ele fez e qual foi o autor liberal que ele se baseou. Se foi no John Stuart Mill, se foi nos autores clássicos do liberalismo, e qual conservador que ele tem, como Winston Churchill. O Churchill foi um dos principais articuladores da luta contra o nazismo. Então, assim, um conservador que é conservador, ele combate a extrema-direita e a extrema-esquerda, porque ele tem valores conservadores, ele quer conservar os valores da sociedade. Agora, esse sujeito que chegou ao poder, ele tinha por principal referência um torturador, Brilhante Ustra. Então, assim, se você se identifica com esse sujeito, legal, você vai se olhar no espelho e vai ver um torturador por detrás de todas essas ideias. Isso ele falou antes de se eleger. Se ele falasse depois, ele estaria enganando o povo. Ele não enganou ninguém. As pessoas é que disseram, legal, nós queremos, pagamos o preço. Que partido ele está atualmente? O PL, certo? Estou falando de Jair Bolsonaro. Então vamos lá. O Lula concorreu em 89, teve como vice o José Bisol, que era do PSB, concorreu em 94, concorreu em 98. Foram vice o Brizola e o próprio Mercadante. Quando é que o Lula se elegeu? Vocês sabem aí? Primeira data que ele se elege. 2022. 2002. 2002. Quem era o vice do Lula? Ninguém lembra. José Alencar. José Alencar. Qual era o partido dele? O Lula do PT, mas ele tinha as outras coligações, né? Do José Não. Alencar? O Alencar, se eu não me engano, era o PMDB. Não. O José Alencar era do PL. O PL. O Lula se elege com aliança com o PL. Sabe quem era o presidente do PL em 2002? Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto. Se reelege em 2006 com José Alencar. Sabe quem era o presidente do PL naquela época? Valdemar da Costa Neto, que foi condenado pela ação penal 470, o famoso mensalão. Eu estou falando condenado numa ação penal transitada em julgado. Continua o filme, passa para agora. Sabe quem é o presidente do PL atualmente? Valdemar da Costa Neto. Sabe quem é o presidente da República que ele elegeu? Bolsonaro, pelo PL. Uma das últimas declarações dele... Que, inclusive, está apoiando agora o Ricardo Nunes pelo PL, juntamente com o PSDB, né, PSB, em São Paulo. Né? Perfeito. Nós já vamos chegar lá. Mas, assim, eu quero que faça o raciocínio comigo. Ou seja, esse sujeito que lá atrás teve com o Lula, hoje está com o Bolsonaro, ele elegeu mais presidente. Todo mundo diz assim, o Lula foi quem mais elegeu presidente. Não foi. Foi o Valdemar da Costa Neto. O Roberto Jefferson não estava junto naquela época? Foi quando ele disse eu roubei, e tem muita gente roubando, ele se confessou que roubou e que o governo Lula roubava. Então, veja bem, é muito confortável agora dizer que o nosso inimigo é aquele ali. E o inimigo dizer, não, o nosso inimigo é esse. Isso faz com que o pluralismo, tudo que está no meio disso, desapareça. Porque eu, para evitar o fulano, eu voto em Beltrano, e para evitar o Beltrano, eu voto em fulano, e um se alimenta do outro. Eu costumo dizer, são dois vampiros que acabam se alimentando do nosso sangue para fazer com que a polarização nos incuta uma raiva da qual eles se locupletam e não nós. Quantos de vocês já tiveram na família alguém que acabou brigando por causa da polarização?
porque eu sou Bolsonaro, porque eu sou Lula, porque não sei o que. Eu já vi, assim, pai e filha que não se falavam mais. Irmãos que se separaram. Amigos que estavam sempre juntos, jogavam futebol, que se tapearam por causa disso. Gente morrendo em função da polarização. Não é para isso que foi feita a política. Nós estamos denunciando isso, dizendo que eles são cúmplices. Cúmplices porque, enquanto eles se retroalimentarem no ódio, eles vão continuar sobrevivendo na política.